Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos sejam encontrados bem. Mais um dia que o Senhor nos concede por sua graça, por sua misericórdia. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Esse é o nosso Café com Bíblia e o texto que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Meus irmãos, nós temos a tendência de imaginar, aliás, isso está dentro do imaginário cristão, que quanto mais horas de oração tivermos na presença de Deus, maior será o nosso relacionamento, a nossa intimidade e maior será a possibilidade de Deus responder às nossas orações. Na verdade, não se trata disso e não é bem assim que funciona. Olha o que Salomão diz aqui em Eclesiastes, que as nossas palavras com o Senhor sejam poucas palavras, porque é verdade, meus irmãos, que aquele que fala muito acaba engolindo mosca. Aquele que quer se expressar, quer falar demais, acaba falando o que não deveria. As nossas orações devem ser orações objetivas. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento objetivo, um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. É um relacionamento, meus irmãos, não de petições, mas é um relacionamento de intimidade, de conhecimento, de saber com quem nós estamos nos relacionando. Como bem diz aqui Salomão, Deus está no céu, nós aqui na terra. E a própria Escritura nos ensina que Deus faz da terra estrado para os seus pés. Assim, nós temos que entender, meus irmãos, que não é no muito falar, não são nas nossas horas de oração, mas é no objetivo da oração que nós colocamos diante do Senhor. Tem orações que podem durar 5 minutos e serem muito mais eficazes do que orações de 5 horas. É verdade também que orações de 5 horas podem ser mais eficazes do que 5 minutos. Mas o que uma pessoa tem a dizer a Deus em 5 horas? Imaginemos aqui uma pessoa diante do Senhor por todo esse tempo. Certamente, meus irmãos, 80% da sua oração serão coisas talvez que não devessem estar ali na pauta com Deus. Assim, nós precisamos entender que não é no muito falar. Nós precisamos entender que não é nas muitas expressões através das nossas palavras, mas é oração com compromisso, com fidelidade, com amor, entendendo com quem nós estamos falando, conhecendo a quem nós estamos nos dirigindo. E assim, então, certamente as nossas orações passarão dos tetos dos nossos quartos, certamente as nossas orações chegarão até o trono da graça. Meu irmão e minha irmã, se você quer orar todo dia, 3 horas, 4 horas, 5 horas, certamente não vejo problema algum. Mas que tanto de palavras você tem a proferir diante de Deus em tanto tempo assim? Muito melhor é sermos mais objetivos, muito melhor é estarmos mais atentos a respeito do conhecimento de Deus, muito melhor é dobrarmos os nossos joelhos, colocarmos nossas petições diante de Deus e aguardarmos, esperarmos a sua resposta. Porque uma oração de fé, meu irmão, minha irmã, não depende do tempo, ela depende da fé. Então, se a sua oração durou 2 minutos, 3 minutos, mas foi uma oração de fé, certamente Deus a recebeu. Portanto, não quero dizer que você deva ser breve, mas eu quero dizer que você deva ser objetivo diante de Deus. Colocar diante de Deus as palavras corretas, porque afinal de contas Deus não é homem, afinal de contas ele não é um colega de trabalho, afinal de contas ele não é nosso vizinho, ele não é um parente nosso, ele é Deus. E, portanto, devemos saber como nos comportar diante de Deus. Devemos saber como falar com Deus, como nos expressar diante do Senhor. E não precisamos, meus irmãos, de horas e horas
para fazer isso? Precisamos ser objetivos. Se a sua objetividade durar 10 minutos, amém. Se a sua objetividade durar 5 minutos, amém. Se você quiser incluir na sua oração louvor, adoração, amém também. Você pode orar 30 minutos, você pode orar 1 hora, você pode orar 2 horas, desde que, meus irmãos, você não venha proferir palavras vãs o tempo todo, não venha proferir coisas que, sinceramente, não têm a mínima necessidade de serem postas diante do Senhor, porque são situações muito pouco importantes, talvez, na sua vida, e que existem situações muito mais graves e importantes que nós, de fato, temos que colocar diante de Deus para que Ele nos ajude, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ajude em nossa caminhada de fé, esperança e amor. Quero repetir o que o sábio diz aqui em Eclesiastes 5, versículo 2. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.